Ó tu que falas em meu nome, considera o povo e as coisas que cometeram em meus dias. A um dos governantes nós revelamos aquilo que deslumbrou todos os habitantes da terra e lhe pedimos que nos apresentasse, face a face, aos eruditos da época, a fim de que pudéssemos expor o testemunho de Deus, suas provas, sua glória e sua majestade. Com isso, nada visando senão o bem maior. Ele, entretanto, cometeu o que fez lamentarem os habitantes das cidades da justiça e equidade. Assim foi apresentado o julgamento entre mim e ele. Em verdade, teu Senhor é quem ordena, o de tudo informado. Como pode a ave celestial alçar voo à atmosfera dos mistérios divinos em tais circunstâncias, como tu vês, quando lhe foram golpeadas as asas com as pedras da vã fantasia e do violento ódio, quando esta ave é jogada em uma prisão construída de pedra inquebrável? Pela justiça de Deus, o povo perpetuou uma penosa injustiça. Quanto às tuas asserções relativas ao princípio da criação, este é um assunto sobre o qual as concepções variam por causa das divergências nos pensamentos e pareceres dos homens. Fosses tu asseverar que sempre existiu e haverá de continuar a existir, isso seria verdade. Ou fosses afirmar o mesmo conceito que é mencionado nas Sagradas Escrituras, nenhuma dúvida haveria sobre isso, pois foi revelado por Deus, Senhor dos mundos. Em verdade, era ele um tesouro oculto. É um estado que jamais se poderá descrever, nem mesmo mencionar. E no estado de desejei me tornar conhecido, Deus era, e sua criação desde sempre existira, por ele abrigada, desde o começo que não tem começo, além de ser precedida por uma primazia que não pode ser considerada primazia, e de se haver originado de uma causa inescrutável, até mesmo para todos os homens de erudição. O que tem estado em existência havia existido antes, mas não na forma que tu hoje vês. O mundo existente veio a ser através do calor gerado da interação entre a força ativa e aquela que a recebe. Essas duas são a mesma, embora sejam, no entanto, diferentes. Assim te informa o grande anúncio acerca dessa gloriosa estrutura. O que comunica a influência geradora e aquilo que lhe recebe o impacto são, em verdade, criados através do irresistível Verbo de Deus. Verbo esse que é a causa da criação inteira, enquanto tudo mais, além do seu Verbo, são apenas as criaturas e os efeitos do Verbo. Verdadeiramente, teu Senhor é o esclarecedor, a suma sabedoria. Sabe tu, além disso, que o Verbo de Deus, exaltada seja sua glória, é mais elevado e vastamente superior àquilo que os sentidos podem perceber, pois está santificado de qualquer propriedade ou substância. Transcende as limitações dos elementos que conhecemos e eleva-se acima de todas as substâncias reconhecidas e essenciais. Tornou-se manifesto sem qualquer sílaba ou som, e não é senão o mandamento de Deus, o qual abrange todas as coisas criadas. Nunca foi negado ao mundo da existência. É a graça de Deus que a tudo atinge, da qual emana toda a graça. É uma entidade imensamente além e acima de tudo que tem existido e há de existir. Não estamos dispostos a estender-nos sobre este assunto, já que os descrentes têm inclinado a nós os ouvidos, a fim de ouvirem o que os possa capacitar a cavilar de Deus, o amparo no perigo, o subsistente por si próprio. E por não poderem atingir os mistérios do conhecimento e da sabedoria, mediante aquilo que foi desvendado pela fonte de esplendor divino, levantaram-se em protesto e irrompem em clamor. Será verdade, porém, se dissermos
que eles fazem objeção àquilo que entendem, e não às explicações dadas pelo expositor, nem às verdades pronunciadas pelo Deus uno e verdadeiro, conhecedor das coisas invisíveis. Suas objeções, cada uma e todas, revertem a eles mesmos, e atesto, por tua vida, que estão destituídos de compreensão. Cada coisa deve ter uma origem, e cada construção um construtor. Em verdade, o Verbo de Deus é a causa que precedeu o mundo contingente, um mundo que está adornado com os esplendores do ancião dos dias e, no entanto, está sendo renovado e regenerado em todos os tempos. Imensuravelmente exaltado é o Deus de sabedoria que ergueu essa estrutura sublime. Fixa no mundo teu olhar e por algum tempo nele pondera. Ele desvela o seu próprio livro diante de teus olhos e manifesta aquilo que a pena do teu Senhor, o moldador, o de tudo informado, nele inscreveu. Ele te tornará conhecedor daquilo que contém e daquilo que sobre ele se encontrará, e te dará tão claras explicações que te faça independer de todo expositor eloquente. Dize: a natureza em sua essência é a incorporação de meu nome, o originador, o Criador. Diversas são suas manifestações, por causa que variam, e nessa diversidade há sinais para homens de discernimento. A natureza é a vontade de Deus e é sua expressão no mundo contingente e através deste. É uma dispensação da providência determinada por aquele que ordena, a suma sabedoria. Se alguém afirmasse que é a vontade de Deus, assim como se manifesta no mundo da existência, a ninguém conviria questionar tal asserção. Está dotada de um poder cuja realidade homens de erudição não conseguem abranger. De fato, nada pode um homem de percepção nela discernir, salvo o fulgente esplendor de nosso nome, o Criador. Dize: é essa uma existência que não conhece desintegração, e a própria natureza se assombra diante de suas revelações, suas inquestionáveis evidências e sua fulgente glória, as quais têm abrangido o universo. Mal te convém fixar teu olhar nos tempos antigos, nem nos mais recentes. Faze tu menção deste dia e magnifica o que nele apareceu. Será, em verdade, suficiente para todo o gênero humano. De fato, exposições e discursos para a explicação de tais assuntos esfriam os espíritos. É mister expressar-te de tal modo que possa inflamar os corações dos verdadeiros crentes e fazer elevarem-se seus corpos. Se alguém acredita firmemente hoje no renascimento do homem e tem plena consciência de que Deus, o mais excelso, possui ascendência suprema e autoridade absoluta sobre esta nova criação, tal homem, em verdade, é incluído no número dos dotados de perspicácia nesta mais grandiosa revelação. Disso dá testemunho todo crente que discerne. Anda tu, bem acima do mundo existente, através do poder do maior nome, a fim de que te possas tornar consciente dos mistérios imemoriais e venhas a conhecer o que ninguém conhece. Verdadeiramente,
teu Senhor é quem auxilia, e é de tudo informado, é o onisciente. Sê tu como uma artéria vibrante, pulsando no corpo da criação inteira, a fim de que, mediante o calor gerado por esse movimento, apareça o que vivifique os corações dos que hesitam. No tempo em que estávamos ocultos, atrás de incontáveis véus de luz, tu comungaste comigo e testemunhaste os luminares do céu de minha sabedoria e as ondas do oceano de minhas palavras. Verdadeiramente, teu Senhor é o veraz, o fiel. Grande deveras é a bem-aventurança de quem atingiu as copiosas efusões deste oceano nos dias de seu Senhor, o mais generoso, a suma sabedoria.